Minha esposa me traiu e agora tem tantas demandas, e parece tão injusto. Estou percebendo que esta é uma história longa porque incluí detalhes que achei relevantes, mas provavelmente estou sendo muito prolixo. Eu, homem na faixa dos 30, e minha esposa, mulher na faixa dos 30, nos casamos recentemente. Estivemos juntos por 6 anos antes do casamento e noivos por 3, adiamos o casamento 2 vezes por causa da Covid. A saúde mental dela sempre foi uma luta, depressão, ansiedade, mas durante o relacionamento parece que está lentamente piorando, e a Covid foi realmente difícil. Ela realmente lutou para não ver pessoas durante o auge da pandemia e ficou ansiosa por causa de um problema de saúde na família. Durante esse período, ela perdeu o emprego, mas conseguiu um novo rapidamente, que era remoto, mas portanto mais irregular com os horários. Sempre tentei ser o mais solidário possível e ela já disse no passado que sentia que eu era a única pessoa que já conheceu que a fazia sentir que poderia se tornar quem ela quer ser. Mas suponho que isso parou de ser verdade em algum momento. Poucos meses após o nosso casamento, ela pegou Covid e também teve sintomas de longa duração por um tempo. Foi muito difícil mental e fisicamente. Acho que ela estava na maioria das vezes recuperada depois de vários meses quando pegou Covid novamente e teve sintomas de longa duração novamente. Sabíamos lidar melhor com isso, então melhorou um pouco mais rápido, mas, em termos de estresse, tudo ficou demais. Depois que ela pegou Covid pela segunda vez, começamos a ter muito mais cuidado com nossa proteção. Só comíamos em ambientes fechados para ocasiões importantes e usávamos máscaras em bares. Sentávamos do lado de fora no inverno em qualquer lugar que ainda tivesse área externa. Mas depois de se recuperar da segunda Covid, ela entrou em uma depressão pior do que eu havia visto antes. Ela decidiu tirar uma licença do trabalho. Durante o episódio depressivo e a licença, eu a alimentava, fazia todas as tarefas domésticas e trabalhava em tempo integral. Durante a licença dela, ela começou a melhorar. Ela tentava fazer muitas coisas, como aulas, mas a única coisa que realmente fazia consistentemente era yoga. Seu horário de sono estava realmente inconsistente devido à depressão, então ela muitas vezes tinha dificuldade para dormir, resultando em ficar acordada até tarde e depois cochilar, e continuar a ciclo com horários de sono tardios. Isso significava que ela fazia aulas de yoga mais tarde e então tinha energia. Ela dizia que iria a um bar com amigos da aula ou que iria desenhar em algum bar depois. Ou que precisava pensar sobre terapia. Geralmente, ela dizia que a intenção era ficar no bar por 1 ou 2 horas e depois voltar para casa. Mas inevitavelmente ela diria, só mais 2 horas enquanto penso nas coisas, e faria isso novamente, até os bares fecharem. Então ela voltaria para casa, às vezes bêbada. Durante a recuperação de um episódio depressivo, achei que esse era um mecanismo de enfrentamento pouco saudável e que piorava ainda mais o sono dela. Isso significava que ela dormiria durante o dia e não pegaria vitamina D, e a qualidade do sono é tão crucial para a saúde mental também. Eu diria meus pensamentos sobre isso, mas ela sempre foi defensiva em relação ao meu feedback. Eu escrevi sobre isso muitas vezes em meu diário e falei com ela sobre isso, incluindo pedir para ela falar sobre isso com o terapeuta dela, mas durante nossas sessões de terapia de casal nunca chegamos realmente às questões que eu tinha com a comunicação dela. Só falamos sobre métodos que eu deveria usar para garantir que não a provocasse por causa de traumas passados. Mas desta vez acho que foi demais. Durante os momentos fora, rapazes falavam com ela. Eventualmente, um a convenceu e ela o beijou. Ela deu a ele seu e-mail alternativo e eles se encontraram para se beijar, eventualmente fazendo sexo. Ela também conheceu outras 2 pessoas para quem disse que queria algo puramente físico, mas diz que nunca teve relações físicas com eles. Ela enviava mensagens picantes para eles e se masturbava com as mensagens deles. Descobri isso quando peguei o telefone dela para carregar enquanto ela cochilava. Temos um ao outro na digital, e quando você começa a carregar, a tela se acende e mostra notificações passadas. Vi uma mensagem estranha, então abri o telefone dela e olhei para ela. Não achei suspeito quando cliquei e literalmente não tive suspeitas até perceber o que estava realmente lendo. Olhei puramente com curiosidade porque éramos tão abertos. Fiquei angustiado,
mas também vi que esse cara enviava e-mails para o e-mail alternativo dela, que ela não mantém aberto por padrão. Enviei os e-mails para mim mesmo para que ela não pudesse negar nada depois. Ela acordou do cochilo, conversamos e choramos. Eu estava tão quebrado e entorpecido. Mas o remorso dela parecia tão completo e ela disse que estava morrendo de vontade de ser desejada e se sentir jovem e viva. Ela disse que nunca quis estar com mais ninguém. Ela disse que está ferrada mentalmente e que lamenta ter destruído nosso casamento também. Eu queria trabalhar nisso, na saúde mental dela e em nós, e disse a ela que queria estar com ela. O dia seguinte foi difícil, mas parecemos passar por isso de alguma forma. Então ela teve uma consulta com o terapeuta. Conversamos sobre isso depois. O terapeuta dela pareceu dizer a ela: ela nunca fez isso antes, então não é quem ela é. Ela estava se sentindo presa e queria atenção. A licença do trabalho e a liberdade estão funcionando para a saúde mental dela. Foi uma violação de privacidade da forma como descobri. E durante essa conversa, todas essas coisas que ela disse foram muito defensivas e com uma atitude de me culpar por suas ações. Eu não estava feliz com a percebida falta de culpa. Nos próximos dias, ela parecia estar assumindo a responsabilidade e eu tinha esperança de crescimento a partir disso. Mas então ela quis pensar no que fazer sobre o trabalho depois de uma aula de yoga à tarde. Isso foi 5 dias depois que descobri. Depois, ela adiou quando voltaria para casa novamente. E de novo. Eu disse a ela para levar o tempo dela até me dizer que voltaria para casa até as 2 da manhã. Eu disse que ela não pode fazer exatamente o que fez quando traiu tão logo depois de trair. Como ela espera que eu confie nela? Ela tinha o compartilhamento de localização no telefone e fui ao bar onde ela estava. Eu disse isso a ela novamente pessoalmente. Ela disse que ficaria até as 2 e era isso. Eu saí, e ela voltou para casa mais tarde. Não acho que ela tenha traído ou algo do tipo. Depois da terapia de casal no dia seguinte, ela teve outra consulta com o terapeuta algumas horas depois. Depois disso, basicamente não voltou para casa. Ela me disse planos um pouco soltos sobre jantar com uma certa amiga, mas não mais do que isso. Ela diz que precisa de espaço. Ela voltará para casa à tarde e dormirá no sofá até eu acordar, depois iria dormir em nossa cama até ser hora de sair de casa novamente. Com base em nossa sessão de terapia de casal, acho que ela vai exigir mudanças de mim para que não se sinta presa. Eu não quero que ela se sinta presa. Quero que ela esteja saudável e tenha mecanismos de enfrentamento saudáveis e que queira estar comigo. Ela ainda manda mensagens de "eu te amo" para mim, mas não me diz que me ama há uma semana. Estou com tanto medo de que ela queira se separar. Não apenas por mim, mas por ela. Ela teve ideias suicidas e só quero que ela fique bem. Acho que ela projetou o relacionamento de seus pais em mim e verá qualquer coisa que eu faça como controlador ou irritante neste ponto. Acho que seu terapeuta também ouviu ela falar sobre mim dessa forma e está incentivando a separação. Não acho que o terapeuta dela esteja errado com base no que ouviu, mas acho possível que minha esposa esteja sendo seletiva sobre o que conta ao terapeuta. Por exemplo, ela não disse ao terapeuta que estava me traindo nos 2 meses em que isso aconteceu. Eu acho que ela também não estava contando ao terapeuta com que frequência ela estava saindo sozinha para beber. Em nossa próxima sessão de terapia de casal, acho que me dirão que ela está se mudando e se eu não quiser isso, serei controlador novamente. Não sei como chegamos a isso. Quando o terapeuta de casal descobriu, ela me disse: só porque ela se sente presa não significa que você a está prendendo. Mas estou com medo de que minha esposa esteja escolhendo agora para se posicionar. Parece que é o momento e a decisão mais injusta, mas não quero perdê-la e recomeçar minha vida inteira. Também não quero concordar com isso e fazer com que ela ache que está certa em pensar que quero controlá-la. Isso resultaria em uma vida em que ela me ressentiria em sua mente. Eu sei que não sou inocente, fizemos terapia de casal antes disso acontecer por um motivo. Sou argumentativo e ela é acionada por confronto de traumas passados. Trabalhamos muito nisso e estou melhorando, mas não sou perfeito. Mas acima de tudo, quero que ela seja feliz e saudável e pensei que ela soubesse disso.
Então, como ela pode pensar que quero controlá-la em vez de pensar que ela está lidando de forma não saudável? Não posso enfatizar o suficiente que tento entender em todas as conversas, mesmo que ela sinta que estou apenas tentando vencer ou se a conversa aumentar por causa do meu tom ou de seu trauma. É a coisa mais importante que conversamos e dói tanto que ela realmente pensa que quero controlá-la, mesmo que o que estou propondo, não exigindo, seja tão suave quanto estar em casa até meia-noite nos dias de semana e tentar dormir bem para a saúde mental dela. Atualização. Vou dar uma atualização e depois responder a alguns feedbacks comuns que recebi. Depois de ver o terapeuta de casais novamente, tanto o terapeuta de casais quanto o meu terapeuta sentiram fortemente que minha esposa provavelmente tem transtorno bipolar, desencadeado pelo longo período de Covid ou algo assim. Alguns familiares também suspeitavam disso. Nas últimas semanas, tivemos alguns ciclos em que ela volta para mim chorando, pedindo desculpas, dizendo que não quer ninguém além de mim. Conversamos sobre como nosso futuro pode ser, se precisamos de uma mudança de localização ou algum tipo de reinício. Fazemos as pazes, incluindo o sexo. Essa forma de absolvição para ela parece acalmá-la, mas então ela parece ficar inquieta novamente e sair por períodos cada vez maiores, novamente com comportamentos inseguros. Ela admitiu continuar traindo nesses momentos também. Estou preocupado com isso, já que ela volta de onde estava por volta das 6 da manhã e dorme por 14, 15, até mesmo 19 horas. Parece um comportamento muito estereotipado de transtorno bipolar. Conversando com meu próprio terapeuta, percebi como é improvável que isso termine bem. Eu amo essa pessoa e, por mais que queira o melhor para ela, não é garantido que eu esteja realmente ajudando. Não porque não esteja fazendo tudo o que posso, mas porque toda mudança para ela precisa ser interna. E estatisticamente, o transtorno bipolar leva um tempo para ser tratado, e mesmo que seja tratado com muito sucesso, voltamos a ter um relacionamento no qual ela estava tão insegura se era boa o suficiente para mim, sobre sua própria inteligência e sobre confronto, que será difícil pensar que vamos conseguir, independentemente disso. Então, basicamente, tomei a decisão interna de que vou procurar uma separação legal, basicamente divórcio com finanças separadas, mas ela pode permanecer no meu seguro de saúde. Meu terapeuta também disse que exibo alguns padrões de controle para aliviar a ansiedade, então alguma incerteza será boa para aprender a lidar com isso. Basicamente, vou preparar tudo isso e, quando achar que minha esposa está em um lugar estável, pedirei a separação. Ela já empacotou suas coisas com a intenção de se mudar de qualquer maneira, então acho que pode ser relativamente sem problemas. Vou fazer algumas viagens solo e pedir a alguns amigos para planejar uma viagem diferente comigo também. Também tenho me comunicado com muitos amigos antigos e restabelecendo minha antiga comunidade, e me entristeceu perder o contato com tantas pessoas ótimas e me deixou muito feliz poder tê-las de volta em minha vida. Quanto ao feedback, muitos de vocês estavam certos de que ela continuaria traindo. Todos que insinuaram que eu não tenho respeito por mim mesmo ou que não tenho autoestima estão simplesmente errados. Eu genuinamente tenho uma incrível resiliência, perdi um dos pais cedo na vida e superei a pobreza na infância, sinto que tenho uma boa autoestima, e pessoalmente estou incrivelmente orgulhoso de mim mesmo por conseguir considerar o que é melhor para outras pessoas, mesmo enquanto luto. Não tenho dificuldades em me posicionar em defesa própria. Também quero alertar contra o coro típico de chamar parceiros que traem de todos os termos pejorativos possíveis. Muitos merecem, é claro. Mas a vida geralmente não é tão preto no branco, e embora não desculpe suas ações, minha esposa não é como muitos de vocês a descrevem. As pessoas têm complexidade. Ela pode mentir para mim e sentir remorso. Ela pode se sentir controlada sem eu estar controlando. Ela pode ter traumas e estendê-los para mim, mas isso não significa que eu seja responsável por isso. Ela pode ter empatia por outros e não por mim. Não estou pedindo desculpas por suas ações, ela sentirá as consequências por elas. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!